Lembra daquela noite em que você simplesmente não conseguiu dormir? Aquela sensação de olhar para o teto, ver as horas passando e pensar que o dia seguinte seria um desastre? Nada mais nada menos que uma bela de uma insônia, não é mesmo? Todos nós já passamos por isso. Basta uma noite mal dormida para sentirmos os efeitos: fadiga, irritabilidade, dificuldades de concentração. Nosso cérebro parece funcionar em câmera lenta e o mundo fica meio fora de foco. A ciência confirma que a privação de sono afeta a nossa memória e o nosso bom humor, e até mesmo a nossa saúde física. Imagine não ser apenas uma noite, imagine ser uma semana sem dormir, um mês, um ano, imagine 60 anos. No coração do Vietnã, em uma pequena aldeia rural, vive um homem que afirma não ter tido uma única noite de sono em mais de meio século. O nome dele é Thai Ngoc, e a história dele não é apenas uma curiosidade, ela desafia tudo o que sabemos sobre os limites do corpo e da mente humana. Essa não é uma história sobre superpoderes, é uma história sobre um mistério biológico, um dilema humano e uma pergunta que nos assombra. O que acontece quando o sono, uma das necessidades mais fundamentais da vida, simplesmente desaparece? Para entender essa história, precisamos voltar no tempo. Thai Ngoc nasceu em 1942, em uma vida simples de camponês no Vietnã. Seu mundo era ditado pelo sol e pelas estações, uma rotina de trabalho duro nos campos de arroz, cuidando de sua fazenda e de sua família. Um ciclo de vida que por milênios foi governado pelo ritmo do dia e da noite, do trabalho e do descanso. Mas um dia esse ritmo se quebrou. Aqui a história se torna um pouco nebulosa. Algumas fontes afirmam que tudo começou em 1973, após um forte surto de febre. Outros relatos sugerem que o evento aconteceu muito antes, no início dos anos 60, quando ele era um jovem de apenas 20 anos. A inconsistência nas datas não é um erro, mas sim uma parte do mistério. Mostra como uma experiência pessoal ao longo de décadas se transforma em uma lenda, com os detalhes se tornando fluidos na memória coletiva. Mas, seja qual for o ano exato, o resultado foi o mesmo. A febre foi embora, mas levou o sono com ela. Ngoc conta que, depois daquela doença, ele simplesmente parou de sentir sono. Ele tentou de tudo, remédios prescritos, remédios caseiros, mas nada funcionou. A noite, que antes era um refúgio para o descanso, torna-se um vasto e silencioso oceano de tempo que ele precisava preencher. Sua nova realidade era um dia que nunca terminava. Enquanto sua família e vizinhos dormiam, ele estava acordado. A vida dele se tornou um ciclo interrupto de vigília, um mundo sem o alívio do anoitecer. Você poderia pensar que viver sem dormir seria uma espécie de superpoder. E de fato, seria um superpoder. Mas imagine tudo o que você poderia fazer com 8 horas extras todos os dias. Mas para Thai Ngoc, essa condição não é bem uma bênção. Em uma rara entrevista, ele descreveu seu estado como frustrante. Ele confessou com uma sinceridade tocante: vendo os outros dormirem, eu os invejo. O maior desejo dele não é ser extraordinário, é ser normal. É sentir o cansaço no final do dia e simplesmente poder fechar os olhos e descansar. Para combater a quietude insuportável da noite, ele trabalha. Além de cuidar da fazenda durante o dia, ele passa as madrugadas fazendo tarefas extras ou produzindo seu próprio vinho de arroz. Não por ambição, mas por uma necessidade desesperada de ocupar uma mente que nunca desliga. E é aqui que o conflito se torna um paradoxo científico. De um lado, temos a realidade de Ngoc, um homem com mais de 80 anos, que segundo relatos é mentalmente são e fisicamente robusto, capaz de carregar 2 sacos de fertilizantes de 50 kg por uma distância de 4 km sem se cansar. Do outro lado, temos a ciência. A privação de sono é devastadora. Ao longo do prazo, ela está ligada a um risco aumentado de doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e um sistema imunológico enfraquecido. O recorde mundial documentado de tempo acordado é de apenas 11 dias, e a pessoa que estabeleceu sofreu graves lapsos de memória e alucinações. Para entender o quão mortal é não dormir, existe uma doença genética real e aterrorizante chamada insônia familiar letal. Pessoas com essas condições perdem completamente a capacidade de dormir. Em questão de meses, elas desenvolvem demência, perdem a coordenação motora e, inevitavelmente, morrem.
Então a pergunta que ecoa não é apenas como ele fez isso. A pergunta real, a qual intriga todos os médicos e cientistas, é como ele ainda está vivo. Por décadas, a história de Tynok permaneceu como um mistério ambulante, mas com o passar do tempo e com mais pessoas visitando sua aldeia, algumas teorias começaram a surgir, mudando nossa perspectiva sobre o que poderia estar acontecendo. A primeira teoria nos leva de volta à história de seus pais, a Guerra do Vietnã, que durou de 1955 a 1975. Foi um período de trauma indescritível. Alguns sugerem que a insônia de Nok pode ser um caso extremo de transtorno de estresse pós-traumático. Talvez a febre que ele descreve não tenha sido apenas uma doença física, mas o gatilho para um trauma psicológico tão profundo que, de alguma forma, desconectou permanentemente seu cérebro do mecanismo do sono. É uma ideia que conecta sua condição pessoal a uma ferida coletiva. Mas a virada mais significativa na história veio de uma fonte inesperada. Em 2023, o famoso youtuber de viagens Drew Binsky viajou até a remota aldeia de Nok para passar uma noite com ele. Durante a visita, um tradutor revelou um detalhe crucial: uma pequena fissura no mito do homem que nunca dorme. Ele disse: quando ele bebe muito, ele dorme um pouco, talvez 1 ou 2 horas. Essa revelação é bombástica. Então ele pode dormir, mesmo que seja por pouco tempo e sob circunstâncias específicas. Isso sugere que a história de zero sono pode ser uma simplificação de uma realidade muito mais complexa. Isso nos leva à mais fascinante teoria, uma que vem da neurociência. E se o cérebro de Nok encontrou uma maneira de sobreviver sem que ele sequer perceba? Cientistas estudam um fenômeno chamado microsono. Microsonos são episódios de sono que duram apenas alguns segundos. Eles acontecem de forma involuntária, muitas vezes sem que a gente perceba. É como se o cérebro piscasse, desligando por um instante, só para realizar aquelas funções vitais de limpeza e descanso, enquanto o corpo permanece ativo. É como se fosse um golfinho, que eles dormem com a metade do cérebro enquanto a outra fica acordada, só para eles continuarem nadando e respirando. É possível que o corpo de Tynok esteja acordado, mas que seu cérebro esteja tirando milhares dessas sonecas de segundos ao longo do dia. Ele não sentiria que está dormindo. Sua experiência subjetiva seria de vigília constante, mas seu cérebro estaria recebendo o descanso necessário para mantê-lo vivo e funcional. Essa teoria não invalida a experiência dele, mas oferece uma explicação biológica para o que está acontecendo, né? Que é bem mais plausível do que simplesmente aceitar o fato de que ele realmente não dorme em momento algum. Então quem é Tynok hoje? Ele deixou de ser um agricultor anônimo para se tornar uma lenda local e uma curiosidade global? Sua história atraiu a atenção do mundo, trazendo viajantes e criadores de conteúdos como o próprio Drew Binsky. Sua vida mudou, mas a sua rotina não. Ele continua trabalhando em sua fazenda, vivendo em sua humilde casa e preso em seu dia sem fim. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado sobre a história do Tynok, o homem que não dorme há 60 anos. Deixe os seus comentários se você acredita de fato que esse senhorzinho realmente não dorme esse tempo todo. Eu, sinceramente, quando estava fazendo o roteiro, eu fiquei meio assim, sei não, hein? Ainda mais naquela parte ali que ele toma que fala que ele dorme quando ele bebe, então, tipo assim, fica meio esquisito, né? Mas tudo bem. Caso você tenha gostado desse vídeo, eu tenho uma sugestão para você. O homem que já morreu 6 vezes e voltou à vida 6 vezes, Ismael Azizi. E é isso. Muito obrigado pela presença, tamo junto, deixe seus comentários e até a próxima.